Olá, meus queridos alunos e alunas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos aqui para mais uma aula comigo, professor Antônio Paulo. Bom, vejamos o que temos para a nossa aula. Aula de número 10, olha aí, objeto de conhecimento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Detalhamento, funções, representações numérica, algébrica e gráfica. Muito bem, alunos. Vamos então aqui dar início na nossa aula. Muito bem, meus queridos alunos, para falar aqui de funções, falar de matemática, eu decidi agora vir aqui para o ambiente de um supermercado. E por quê? Por que está aqui no supermercado, né? Olha só, quem de vocês já não foi ao mercado fazer compras, hein? Eu aposto que todos. Bom, não é mesmo? Mas olha só, vocês já notaram como o preço das coisas, né, mudam, o preço das coisas mudam com o tempo, né, o preço das mercadorias? Às vezes o arroz está mais caro, outra vez o feijão está mais caro ou mais barato. E olha só, até o nosso cafezinho de todo dia tem seu preço variando e ultimamente está variando muito, né, pessoal? Mas ó, já pararam para pensar o que faz o preço do alimento mudar? Por que o arroz fica mais caro em uma época e mais barato em outra? E o feijão, hein? Ou até mesmo o nosso querido café, hein? Por que ele está aumentando tanto, hein? Bom, pois bem, vamos usar a matemática para tentar entender um pouquinho dessa mudança nos preços, tá legal? Vamos descobrir os números. Como eles nos ajudam, né? Como os números nos ajudam a perceber essa variação ao longo do tempo. E olha só, vocês vão perceber que essa variação de preço tem a ver com o nosso objeto de estudo de hoje, tem a ver com o conteúdo de função, em especial, função do primeiro grau, função afim, que é o que a gente vai ver. Certo? Então, vejam só, por falar de função, olha a definição aqui de função. Função afim, aqui do nosso lado aqui, ó. Função afim, uma função, olha o que diz, uma função f de r em r, quer dizer, de real em real, domínio real e imagem real, isso quer dizer f de r em r, tá bom? É chamada de função afim quando pode ser representada pela fórmula que vocês estão vendo aqui do meu lado. Y igual a x mais b ou f de x igual a x mais b. Tá legal? Quer dizer, eu posso usar y, mas também posso representar por f de x. Com observação, ó, a e b são números reais, com a diferente de zero. A é chamado de coeficiente angular e b de coeficiente linear. Bom, ao longo das aulas aqui você vai perceber bem direitinho o que é o coeficiente angular e o que é o coeficiente linear. Mas olha só, pessoal, falando com você aqui falando de variação de preço, né? Por que as coisas aumentam de preço? Eu tenho certeza que você deve ter um conceito aí já formado, né? Por que as coisas no mercado, né? Os produtos que a gente vai no mercado, quando a gente vai no mercado, eles aumentam, às vezes diminuem. Mas para entender a variação de preço dos alimentos com a matemática, nós fomos à rua, né? Nós fomos aqui buscar como que as pessoas pensam com relação a essa variação de preço dos alimentos com a matemática, tá bom? Então, acompanha só o que as pessoas responderam. Os preços, né, acompanham aí a inflação, que pode levar tanto ao aumento quanto à diminuição do seu valor. Assim, eu acredito que seja por conta da exportação, né? Porque como o Brasil ele é um dos maiores produtores, né, do café, então eu acredito que por conta disso, por esse aumento da exportação, o preço tem aumentado aqui internamente. Por conta do nosso clima, né? Aqui no nosso estado. Os produtos aumentam ou diminuem de preço porque eles fazem parte de toda uma economia global, não só daqui a local, né? Por isso que vem esse aumentar ou diminuir ou estabilizar por um tempo, né? Bem, o preço do café está atrelado a fatores como aí nós vemos, né, a eventos climáticos, que vai ali influenciar na sua produção, a influência do mercado internacional e também o aumento da demanda. O aumento da exportação, né, que o Brasil está, como ele exporta muito, né, então fica pouco aqui para a gente. Aí o que acontece? Aumenta o preço.
Eu acredito que seja isso. Por conta da produção, né? Pouca produção, aumento de preço. É o meu pensamento, né? Olha, interessante essa pergunta, porque além do Brasil ser um país tão produtor de café, né, mas nós não dependemos apenas da produção aqui local, nacional, dependemos, né, e estamos debaixo de uma economia global. Por isso que em outros países também o café tem aumentado, e aqui no Brasil ele tem aumentado nos últimos meses ou no último ano, tem aumentado assim esporadicamente. A dependência econômica global. Muito bem, pessoal. Todas as respostas do Fala Povo são aceitas, né? Tem muita lógica, tem muita coerência as respostas aí que os nossos colegas trouxeram aqui, né? Como eu falei, você também deve ter aí, né, a sua resposta com relação a esse tema. Bom, pessoal, mas para entendermos ainda melhor essa variação de preço dos alimentos, eu convidei um especialista da área para ele trazer aqui algumas explicações para a gente do porquê, né, que os produtos aumentam de preço ou diminuem de preço. Então, acompanha só o material que a gente produziu para vocês aí. Muito bem, meus queridos alunos, para esclarecer melhor aqui por que os produtos aumentam de preço ou diminuem, eu tenho aqui ao meu lado um convidado especial, que ele é especialista em investimento, Josué. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, agradeço o convite, professor Paulo. Muito bem. Josué, por que então que os produtos aumentam de preço ou diminuem, hein? Bom, quando nós olhamos na prateleira, nós estamos apenas vendo um índice que compõe todo o preço de um produto. Existem condições que são internas e externas, que afetam não somente a oferta e a demanda de um produto. Muito bem. É saber de todos, né, José, com relação ao preço do café, o quanto o café aumentou de preço nos últimos meses, no último ano, né? Por quê? O que você tem a dizer para os nossos alunos desse porquê o café aumentou tanto de preço, hein? Bom, quando nós falamos do preço do café, existem vários pontos que nós precisamos destacar. O primeiro ponto é as condições climáticas adversas. Secas prolongadas em regiões que são de produção, como é o exemplo de Minas Gerais, no Cerrado Mineiro, impactando a floração e o desenvolvimento dos grãos. Geadas inesperadas, causando danos às plantações e reduzindo a produção futura. Chuvas irregulares afetando a qualidade dos grãos e dificultando a colheita do café. É importante destacar também a oferta e a demanda global. A redução da oferta global devido a problemas climáticos no Brasil e em outros produtores, como é o exemplo do Vietnã, o aumento contínuo da demanda global, impulsionado por países emergentes e cultura do café. A combinação de oferta reduzida e a demanda crescente, pressionando os preços para cima. É importante falar também do cenário global, que são os fatores econômicos e políticos, como a taxa de câmbio, a valorização do real, que torna o café mais caro para quem compra de fora, que são os compradores internacionais. Custos de produção, aumento de fertilizantes defensivos agrícolas e a mão de obra. Incerteza no mercado também é importante falar, porque são conflitos que geram uma estabilidade econômica, gerando uma diferença nesse preço. Um outro problema é a cadeia de suprimento. O custo de transporte, aumento dos custos de transporte marítimo e terrestre, a disponibilidade de contêineres, problemas logísticos, afetando o fluxo e a exportação. Em essência, o aumento do preço do café é uma consequência da interação entre problemas climáticos, especialmente no Brasil, a dinâmica de oferta e demanda global, fatores econômicos e desafios na cadeia de suprimentos. Muito bem, José. Só tenho aqui, sinceramente, a agradecer a sua participação aqui com a gente, por trazer aqui excelentes esclarecimentos aqui para os nossos alunos. E os nossos alunos, eles agradecem, viu? Muito obrigado, professor. Qualquer coisa, estou à disposição. Agradeço a oportunidade. Muito bem, pessoal. Viram só quantos fatores influenciam, né, nessa variação de preço das mercadorias nas prateleiras, nos mercados, né? E principalmente o nosso velho cafezinho, né, do dia a dia. Quantos fatores influenciam para que ele tenha aumentado de preço? Bom, mas você já sabe agora o porquê. Pelo menos tem uma ideia bastante intuitiva do porquê que os produtos aumentam de preço ou diminuem. Mas, meus queridos alunos, é nesse contexto, né, onde os produtos aumentam de preço, e em especial o preço do café, nós vamos conduzir aqui a nossa aula falando de função afim e o aumento do café. Acompanha só na tela aqui, ó. Temos aqui uma tabela e nessa tabela, pessoal, a gente tem aqui uma estimativa, tá?
do aumento do que aconteceu com o preço do café nos últimos meses, tá bom? Lembrando que isso é uma estimativa, tá bom? Olha só, no mês de outubro, que eu considero sendo o mês zero da nossa pesquisa, o preço do café custava R$ 7,50, ó. Em novembro passou a custar em média R$ 9,50, depois em dezembro R$ 11,50, janeiro R$ 13,50 e fevereiro R$ 15,50, e no mês de março passou a custar R$ 17,50. Mas o que eu quero mostrar para você, não basta a gente só perceber que aumentou. É que esse aumento, a gente pode traduzir esse aumento para a nossa linguagem de funções, que é o nosso objeto de estudo aqui na nossa aula, tá bom? Então, vejam só, acompanha só um detalhe aqui. O que aconteceu nos dados fornecidos? A variação, pessoal, foi de R$10. Olha só, variou de R$ 7,50 para R$ 17,50. Então, variou em R$10, né, no período que foi observado. O período foram de 6 meses, tá bom? De outubro a março. Outubro de 2024 a março de 2025. O aumento médio, pessoal, nós vamos considerar sendo de R$ 2 de um mês para o outro. Acompanha só, de 7,50 passou a 9,50, aumentou 2, depois para 11,50. Perceba que de um para o outro, de um mês para o outro, esse aumento médio, esse aumento foi de R$ 2, tá bom? Dito isto, vamos tentar escrever aqui essa lei da função. Qual a lei da função que representa essa situação, problema? Bom, considerando uma função do primeiro grau sendo f de x igual a x mais b, como eu mostrei para você aí no início da aula, né? Lembrando que A representa a taxa de variação e B representa o valor fixo, um valor inicial, o valor de referência. Isso é o valor que aconteceu lá no primeiro mês. O B vai representar o valor onde começou a pesquisa, no primeiro mês, tá? No mês zero. E o A vai ser aquele período, aquela variação que aconteceu de um mês para o outro. E lembrando que essa variação aqui, ó, do A foi de R$2, né? De R$2 aí a cada mês. Então, nós podemos escrever a lei desta função. Tá legal? Vamos continuar aqui, ó. Então, pessoal, pensando assim, ó, de acordo com os dados, o A, que é o que está variando, vai ser o nosso coeficiente de variação. Vai ser igual a 2, tá bom? Então, dito isto, eu posso dizer ó, que a função f de x, ó, ela é igual a 2 que multiplica x, tá bom? O A é igual a 2, porque o A é o valor, é o quanto aumenta em cada mês, tá bom? Multiplica x mais o B. O B, pessoal, é aquele valor inicial da nossa tabela, que é exatamente igual a R$ 7,50. Então, o B é o valor fixo e o A é o quanto está variando, no caso aqui, A igual a 2, certo? Dito isto, ficamos então com f de x igual a 2x, mais quanto é o preço inicial? R$ 7,50. Pronto, temos aí a fórmula aí da nossa função que representa o preço do café, o aumento do preço do café referente à tabela que nós mostramos para você. Certo? Bom, já falamos aí, já representamos a fórmula do aumento do preço do café, de acordo com a tabela. Agora vem aqui comigo, porque nós temos aqui uma situação, problema para a gente resolver, que envolve, né, equação do primeiro grau, que envolve a equação que a gente sabe que ela é escrita na forma f de x igual a x mais b, tá bom? O a parte que vai variar, né, que vai fazer a função variar, e o b, pessoal, é a parte que é a parte fixa, não muda, como vocês viram lá o preço inicial da nossa tabela, lá da nossa questão anterior. Bom, um vendedor ambulante tem um custo fixo de R$ 30. Custo fixo, marca bem, por dia, e ganha R$ 2,50 por cada produto vendido. Pergunta, qual a lei da função que representa o lucro total dele em um dia em função do número de produtos vendidos? E na letra B, quanto ele lucra ao vender 30 produtos? Bom, pessoal, bora pensar o seguinte, porque ele falou aqui, ó, qual é a lei da função que representa o lucro total, tá bom? Então, o que é lucro mesmo, né? Bora pensar então aqui um pouquinho antes de responder a questão. Lucro, pessoal, olha só, lucro, ele é dado como receita menos o custo, tá bom? Mas o que é receita, professor, e o que é custo? Pessoal, custo é aquela coisa, aquela parte fixa, tá bom? Mas receita, olha a definição de receita. Receita é o valor total que o vendedor ganha vendendo os produtos, certo? Mas como saber, então,
a fórmula que representa a receita, que é o valor que ele ganha, o apurado dele, né, em relação à venda dos produtos. Bom, lembra que na nossa questão fala que... Vou voltar aqui na questão só para a gente... Opa, aqui. Lembra na questão ele diz, ó, que o preço fixo é R$30, mas ele ganha R$2,50 por cada produto vendido, tá bom? Então, R$2,50 por cada produto, isso refere-se à receita, tá bom? Então, se ele fala que é R$2,50 por cada produto, então pense assim, ó, se ele vender X produto, a receita será, olha só, receita, eu vou representar aqui por Rx, ó, tá bom? O valor da receita depende da quantidade de produtos vendidos, onde X é a quantidade de produto vendido. Então, nós podemos dizer que essa receita é dada por R$2,50 vezes X. Quer dizer, R$2,50 vezes a quantidade de produto vendido. Isso aí vai ser o apurado, né? Vamos pensar numa palavra mais próxima do nosso dia a dia. Quanto foi o apurado dele? Se ele vendesse 10 produtos, ele teria um apurado naquele dia de R$2,50, isso somente em função da venda dos produtos, em função da quantidade de produtos vendidos. Bom, mas lembra que o lucro não é só a receita, né? O lucro é a receita menos o custo, certo? Então, continuando aqui, ó, o custo é o valor que ele gasta por dia, tá bom? E na questão já falou lá, ó, que o custo dele tem um valor fixo, né? Um custo de despesa fixa no valor de R$30, certo? Bom, sabendo disso, se eu sei que a receita, que é quanto ele apura pela venda, né? E o custo é de R$30, nós podemos então montar a função que representa o lucro, certo? Olha como fica a nossa função. Ó. Nós temos a função dada por L de X, o lucro depende da quantidade de produtos vendidos, por isso o X aqui, tá bom? X é porque é qualquer quantidade vendida, né? E o lucro é dado pela receita menos o custo. Mas a receita, que é R de X, ó, ela é igual a R$2,50 vezes X. Essa é a receita. Então, só substituímos aqui, ó. Receita igual a R$2,50x menos o custo. Mas quanto é o custo? O custo é R$30. Então, por isso ficamos na nossa equação aqui, ó, com com a função que representa o lucro. A função que representa o lucro está aqui, ela, ó, L de X igual a 2,50 ou 2,5 vezes X menos 30. Beleza? Bom, criamos a função, identificamos a função que representa o lucro pela venda dos produtos. Mas tinha uma pergunta ainda na letra B. Olha só o que ele pede na letra B. Quanto ele lucra ao vender 30 produtos? Bom, pessoal, quanto ele lucra, a gente tem que pegar a função que nós já sabemos, ó. L de X, né? L, o lucro em função da quantidade de produtos vendidos, por isso L de X. L de X igual a 2,50 vezes X menos 30. Certo? Mas ele quer saber a venda de 30 produtos. Atenção, olha só, se quer saber a venda, é como nós vamos calcular o valor numérico da função, tá bom? Essa que é a ideia, o valor numérico da função para uma venda de 30 produtos. Nós vamos fazer aqui o L de 30. Ó. O lucro da venda de 30 produtos é igual a 2,50 vezes... Quantos produtos é? 30, tá bom? Até trocar a cor para isso. Vezes 30. O restante é a fórmula, ó, menos 30, que é do custo, tá bom? Então, continuando, ó, L de 30 é igual a 2,50 vezes 30, pessoal, nós vamos ter como resposta 75, tá bom? Menos 30. Resolvendo, o lucro na venda de 30 produtos é igual a 75 menos 30, que é igual a 45. Eu vou colocar aqui o nosso 00, porque nós estamos tratando de dinheiro, né? Circular aqui a nossa resposta, tá bom? Então, marca bem aí, ó. Se vender 30 produtos, basta a gente substituir na função do primeiro grau, que é a função que representa o lucro, que nós já tínhamos identificado, já tínhamos construído, e aí calculo o que nós chamamos de valor numérico da equação,
da função, perdão, o valor numérico da função, para x igual a 30, porque a questão disso se ele tinha vendido 30 produtos, certo? E aí esse valor nós encontramos aí R$ 45. Quer dizer que se ele vender 30 produtos, de acordo com a função que nós tínhamos, né, teria um lucro de R$ 45. Tudo bem? Bom, acho que está começando a ficar interessante essa ideia aí de função, matemática, cotidiano, dia a dia, né? Porque agora eu vou mostrar uma coisa que é muito nosso, muito do dia a dia, e são dados reais, né? Que é do preço do consumo de energia no Amazonas. Olha como que é calculado a nossa velha conta de energia, viu? Acompanha só a questão que eu vou trazer aqui para vocês. Olha o que diz a questão. No estado do Amazonas, a tarifa mínima de energia elétrica é de R$ 38,00, correspondente a um consumo de até 50 kWh. A partir do momento em que o consumo ultrapassa 50 kW, só um minuto, pessoal, bora marcar aqui os nossos dados, tá bom? Ultrapassa 50, e aqui tem o dado que a tarifa mínima é de 38. Continuando aqui, ó, a partir do momento em que o consumo ultrapassa 50 kWh, cada kWh adicional é cobrado um valor de 90 centavos por kWh. Qual é a lei que representa o valor da conta? Bom, pessoal, agora pensar um pouquinho, ó. Pensa aqui rapidinho com o professor. Pensa aqui, ó. Se acontecer do consumo ser menor do que R$ 50,00, de acordo com os dados, será pago apenas R$ 38,00, certo? Mas o que passar de 50 kW será cobrado 90 centavos por cada quilowatt que exceder o valor, os 50 kW, que já é lá da proposta mínima de pagamento da fatura, né? Se até 50, paga 38, mas o que passar, vão pagar 90 centavos por cada quilowatt, certo? E mais os 38, tudo bem? Bom, vamos ver aqui como é que ficaria então a nossa função? Vem aqui na tela. De acordo com o que eu falei para vocês, ó, né, a lei da função vai ficar da seguinte maneira. Agora, analisa bem o que o professor vai mostrar para você. Ó. F de x quer dizer a função, tá bom? Função f de x. Ah, mas ela tem... Por que está entre chave, né? E professor, o senhor falou que a função ela é f de x igual a x mais b, e continua sendo verdade o que eu falei, tá bom, pessoal? Continua sendo verdade. Mas pensa aqui comigo agora assim. F de x, a função, é igual a 38. Quando? Quando o x for maior ou igual a 0 e menor do que 50. Foi o que falou lá no enunciado, certo? Posso dizer que o valor da conta a pagar poderia ficar sendo... É como se nós disséssemos para você que a conta não varia. Lembra que o A é um coeficiente de variação? É como se a conta não variasse aqui, ó, tá? É como esse termo aqui, ó, nós pudéssemos dizer que ele fosse igual a 0. Tá? Tipo isso. Igual a 0 quer dizer que a conta não varia. Então ficaria, essa função aqui ficaria assim, ó. F de x igual a 38. Não vai variar. Certo? Porque você não tem x na função, então não vai variar. E depois você vai descobrir que essa função tem um nome especial para ela. Bom, continuando aqui, pessoal, mas tem outra situação. Se o que exceder de 50 kW, você vai pagar 90 centavos por kW. Aí, pessoal, a outra função vai ficar assim, ó. F de x é igual a 38 mais 0,90, que multiplica x menos 50. Pessoal, mas por que x menos 50? Lembra, pessoal, que até 50 kW seria igual a 38? Por isso, nós escrevemos x menos 50 se x for maior do que 50, tá bom? Então, essa fórmula aqui, essa função, ela vai nos dar para x maior do que 50. Certo? Então, marca bem. Se consumir até 50 kW, está aqui a nossa função, certo? Se consumir acima de 50, nós podemos... Vou reescrever o que está entre chave, tá? Poderíamos dizer que é igual a 38 mais 0,90 vezes x, tá bom? X é a quantidade de quilowatt, mas essa aqui, ó, só vale para x maior do que 50. Tem que ficar bem claro para você, tá bom?
Bom, dito isto, vamos ver o que nos aguarda ainda nessa situação aí da Manaus Energia, de como que a Manaus Energia cobra o consumidor no Amazonas, né? Então, pergunta da letra A. Qual o valor da conta de um cliente que consumiu 50 kW? Ora, pessoal, olha para cá. Lembra que o professor mostrou para você ainda agora? A função que representa quando ele consome até 50, ela é igual a f de x igual a R$ 38. Olha para cá. Tem x aqui na nossa função? Não tem. Então, quer dizer que ela não vai variar, certo? E pelo texto você já sabia que até 50 ia pagar R$ 38. Então, via de regra, né, a resposta para um consumo de até 50 kW vai pagar o valor de R$ 38, certo? Sem pensar muito, o valor será de R$ 38, ok? Mas nem sempre a gente consome, né, apenas 50 kW, né? Então tem momentos que nós vamos consumir, as residências consomem acima de 50 kW. E nesse momento esse valor será excedido, né? Os R$ 38 sofrerá um acréscimo referente à quantidade de quilowatts que foi consumido, que é dado pela fórmula que o professor acabou de mostrar para você. É dado pela função matemática, pela função do primeiro grau que o professor acabou de mostrar para você. Tudo bem? Então, vamos verificar o que diz na letra B e o que a letra B nos cobra nessa questão? Bom, qual o valor da conta de um cliente que consumiu 70 kW? Bom, qual o valor dessa conta, hein? Se consumir 70, uma coisa você tem certeza já, né? Não vai pagar apenas R$ 38, né? Por quê? Porque acima de 50 kW tem um valor que é um excedido, que é o 0,90 centavos por cada quilowatt. Pessoal, o professor vai reescrever aqui para você, ó, exatamente a função como está aqui dentro do parênteses, tá bom? Para a gente usar essa aqui, ó, 38 mais 0,90 que multiplica x menos 50. Essa é a função do primeiro grau que representa o consumo para valores acima de 50 kW. Ah, mas ele quer se for 70. Então, vem aqui comigo. Ó. Vamos fazer aqui, ó, 70. Olha o que vai fazer. Vamos fazer. Quanto é que vale o x nesse caso? 70, tá bom? Porque nós queremos saber para 70 kW. Então nós vamos fazer aqui, ó, f de 70, que é igual a 38 mais 0,90 O professor vai reduzir um pouquinho aqui, tá, pessoal? Nosso cálculo aqui. O professor vai só apagar aqui para deixar menor um pouco. Vou trazer mais para cá, tá? Vou fazer aqui, ó. F de 70 é igual a 38 mais 0,90 que multiplica... Ah, x é 70, então 70 menos 50. Feito isso, ó, vamos fazer agora f de 70, que é igual a 38... Vou fazer bem aqui, acho que dá de fazer aqui. F de 70 igual a 38 mais, atenção, 0,90 vezes 70 menos 50, que é igual a 20. Tudo bem? Bom, dito isto, falta a gente finalizar. Ó. Vamos criar aqui uma cartela nova aqui para a gente finalizar. Então, para a gente finalizar... Vamos ganhar um espaço aqui, vem aqui com o professor. Vamos finalizar o nosso cálculo. Vamos ficar então ó, com f de 70, e quando consumir 70 kW, vamos ficar com 38 mais 18. Mais 18. Certo? E aí a gente agora vai finalizar com a nossa resposta, né? Só ajeitar aqui. F de 70 é igual a 38 mais 18, pessoal. Só deixar bem aqui no cantinho o cálculo. Ó. 38 mais 18. 8 e 8, 16. Sobre 1. 3 mais 1, 4 mais 1, 5. Então vamos ter aí 50 aí
56. Bom, é dinheiro, então vou colocar aqui R$56. Beleza? Então, o que nós acabamos de calcular aí com a nossa função, hein? Nós calculamos que se uma residência consumir, né, 70 kW, no momento atual, no cenário atual aqui no Amazonas, onde é cobrado de acordo com a função que nós apresentamos para você, né, ele irá pagar um valor de R$56. Certo, pessoal? Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Você tem entendido essa relação aí de função do primeiro grau, né? E os fatos, os acontecimentos, né, no nosso dia a dia. Bom, alunos, era isso. Aguardarei vocês aí em um próximo momento.